E aí, gente bonita, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui o professor Anderson. Vamos voltar para o nosso estudo de física? Beleza, vamos lá então. Viu? Chegou então o momento da frente 3B, aula 5. Segunda lei de Newton ou o princípio fundamental da dinâmica. Certo, gente? Então, na segunda lei de Newton, para que a gente possa entender ela perfeitamente, né, a gente vai olhar para a estrutura matemática dela. Então, a força ela é a massa vezes a aceleração. E aí, olhando para essa estrutura, para essa sentença matemática, a gente consegue analisar o que ocorre com a força e o que ocorre com a aceleração, né? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente observa é que para forças diferentes de zero, sendo aplicada em um corpo, nós vamos promover uma aceleração nesse corpo. Então, a aceleração também é diferente de zero. Isso implica que se eu estiver aplicando uma força numa massa, essa massa vai modificar a sua velocidade, ok? O segundo aspecto é de que, por se tratar de grandezas vetoriais, a força e a aceleração, então nós dizemos que a força e a aceleração elas terão sempre a mesma direção e sentido, até porque a massa ela é sempre um valor positivo, ok? Então lembre-se lá, força e aceleração são grandezas vetoriais e terão sempre a mesma direção e mesmo sentido, tá? Vamos lembrar que a gente está falando de força resultante e aceleração que está sendo submetida a esse corpo, ou que está adquirindo esse corpo. O item número 3, a característica número 3, é de que a força e a aceleração são grandezas diretamente proporcionais. Vamos dar uma olhadinha aqui novamente na sentença. Eu tenho que, se eu aumentar a força sendo aplicada em um corpo, o que isso vai condicionar? Que a aceleração também vai aumentar, ou seja, a modificação da velocidade vai aumentar. Tá? Então, essa aceleração é diretamente proporcional à força que está sendo aplicada. E o quarto item, né, nós temos que para forças constantes, em massas maiores, nós teremos a menor aceleração, ou aceleração menores. Então vamos lá, vamos pensar assim. Eu estou aplicando uma força em uma certa massa. Uma massa grande. Então nós teremos uma aceleração pequena. Agora imagina eu aplicando essa mesma força em uma outra situação em que a massa é menor. Logo, o que vai acontecer? A aceleração vai ser maior, tá certo? Muito bom. Aí você deve estar se perguntando, pode ocorrer mesma aceleração em massas diferentes? Sim, pode ocorrer, desde que a força, as forças sendo aplicadas nessas massas sejam diferentes também. Pessoal, então aqui nós temos uma introdução para o plano inclinado. Aqui você está percebendo uma caminhonete em uma subida, né? Então aqui já começamos a entender o que é o plano inclinado, tá? Então vamos fazer uma representação, vamos fazer um esquema para mostrar esse plano inclinado. Então aqui nós temos uma rampa, né, um triângulo representando o plano inclinado. Um ângulo alfa, que vai me dar a inclinação desse plano, ok? Agora, a caminhonete eu vou representar então por um bloco, né, de massa M. E, é claro, se eu estou falando de plano inclinado, eu tenho que verificar quais são as forças que estão atuando nesse corpo para a gente analisar esse fenômeno. Tá? Então, nós temos a força-peso sempre apontando para o centro do planeta, sempre vertical em relação à horizontal, ok? E a força de reação normal, a força normal, que é perpendicular à superfície de contato, ok? Mas perceba que essa força-peso, da forma que ela se apresenta, não permite com que a gente entenda ou analise o fenômeno. Então nós vamos fazer o seguinte, vamos decompor a força-peso nas suas componentes. Tá? Na componente que nós vamos chamar de componente normal, porque ela é contrária à força normal, e a componente tangencial, ok?
Então agora, com essas componentes, eu consigo entender qual é o fenômeno, ou como se dá esse fenômeno, certo? Então nós teremos a força-peso, e essa força-peso a gente vai decompor. Deixa eu só abrir um parênteses aqui, para alertar que nós estamos tratando de um plano inclinado sem atrito, tá certo? Então eu estou aqui com uma massa em uma rampa, analisando as forças que estão ocorrendo, então a força-peso, a força normal, e não está aparecendo a força de atrito, tá? Por que não? Porque nós estamos analisando nesse primeiro momento uma situação de plano inclinado sem atrito. Então não vamos tratar dessa força nesse momento, tá? Na próxima aula a gente fala do atrito e aí a gente começa a tratar de todas as forças juntas, certo? Muito bom. Então vamos adiante aqui. Então temos a rampa de um plano inclinado, né? Com uma inclinação alfa. A força-peso desse bloco é subdividida nas suas componentes, componente normal e na componente tangencial. E aí nós podemos verificar que para estudar o plano inclinado, eu vou obter traduções matemáticas conforme a gente tem a seguir. Ótimo. Por se tratar de forças, então vamos falar da segunda lei de Newton. Força igual a massa vezes aceleração. Lembrando que essa aceleração é dada pela variação da velocidade no decorrer do tempo. Estamos falando de peso, força-peso. Essa força-peso é dada pela massa vezes a aceleração gravitacional. E vamos lembrar que essa aceleração gravitacional ela está em torno de quanto? 10 metros por segundo ao quadrado. Tá? Então, aproximadamente, a gente vai utilizar essa aceleração. E se eu destrinchar, né, se eu manipular toda essa situação de plano inclinado, eu vou ter que a componente Px, né, que é a componente tangencial, certo? Podemos substituir aqui, podemos colocar Pt, tá? Que é a componente tangencial. Então ela vai ser dada pela força-peso, que eu tenho condições de determinar, que é a massa vezes a gravidade, vezes o seno de alfa. Já a componente Py, que é a componente normal, componente de reação normal, é dado pela força-peso vezes o cosseno de θ, ok? E aqui nós temos um exemplo, né? Atividade número 5, lá da frente 3B, aula 5. Ela dá para a gente lá o seno de 30, que é igual ao cosseno de 60, que é 0,5, dá o seno de 60, que é igual ao cosseno de 30, que é aproximadamente 0,87. Então vamos desprezar o atrito e temos a situação de uma rampa, um plano inclinado, com um ângulo de 30 graus, uma massa de 10 kg. E aí na letra A, pede para representar no desenho acima as forças que atuam no bloco, sendo que a força-peso pode ser representada já decomposta em suas parcelas, paralela e perpendicular ao plano inclinado. Ou seja, paralela então à componente tangencial e perpendicular ao plano é aquela componente normal. Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha como é que fica. Olha só, então aqui já decomposta a força-peso. A força-peso então está decomposta na sua componente tangencial, que ele diz que é paralela ao plano, e também decomposta na sua componente vertical ou perpendicular ao plano, que é a componente normal, ok? Então tá aqui. E por último nós temos aqui a força normal. Alguém de repente vai querer colocar aqui a força peso, ok, gente? Pode colocar sem problema algum, certo? Muito bom. E aí a letra B, calcule o valor das componentes da força peso e força de reação de apoio normal. Então temos aqui, ó, como é que vamos determinar a componente tangencial? A componente tangencial dado pela força-peso vezes o seno desse ângulo alfa. Então eu tenho que essa componente é dada por 100 vezes 0,5, porque 100 é o peso, né? A massa vezes a aceleração da gravidade. Sabemos que a massa do corpo é de 10 kg e a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. 10 vezes 10, 100. Seno de alfa é o seno do ângulo, seno de 30 graus. Seno de 30 graus, 0,5. Logo, essa componente tangencial é de 50 newtons. Agora vamos determinar a componente
é normal, componente de reação normal. Ela é dada pela força peso vezes o cosseno de alfa. Já sabemos que a força peso é 100 e o cosseno de 30 graus aproximadamente 0,87. Então, a força dada pela componente normal é de 87 newton. E aí, nós temos então que a força normal também é de 87 newton. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, vamos enfatizar isso. Que essa componente normal, ela é em módulo exatamente igual à força normal. Então eu tenho aqui, ó, força normal igual à componente normal, que é o de 87 newton. E por último, a letra C, usando a segunda lei de Newton, calcule a aceleração com que o bloco desce o plano inclinado. Olha só, então a força que está fazendo com que o bloco desça é dado por essa força da componente tangencial. Então nós sabemos que essa força resultante que está fazendo o bloco descer é quem? A componente tangencial. Ok, então substituir a força resultante é a componente tangencial. Logo, essa componente tangencial é dada pela massa de desaceleração, que é a resultante, gente. É a força que está fazendo o bloco descer. Então ali, então essa componente já sabemos que é 50, a massa é de 10, vezes a aceleração que eu quero encontrar. Então esse corpo, resolvendo aquela equação de cima ali, nós temos que ele vai descer essa rampa com uma aceleração de quanto? 5 metros por segundo. Ok, galerinha? Muito bom. Tá fácil, né, gente? Lembraram, né? Das situações de plano inclinado lá do primeiro ano, né? Então vamos adiante aqui. E aí temos sugestões de atividades para vocês, tá bom? Então tem lá na página 3 a 6, da frente 3B, aula 5, tem as atividades, tá? Se tiver aí condições de fazer essas atividades, bora lá, ok? E agora vamos para a frente 3B, aula 6. Nós vamos falar de força de atrito, tá? Então vamos lembrar que no plano inclinado a gente não falou da força de atrito, porque a gente não tinha esse entendimento de força de atrito. Então agora vamos lá. Vamos ver o que é essa força de atrito. Olha só, aqui eu tenho uma representação, eu tenho uma ilustração do contato entre dois corpos, um bloco e uma superfície. Devido à rugosidade entre esses corpos, nós teremos o quê? Uma força de atrito. Quanto maior essa rugosidade formada por esses corpos, então maior é a força de atrito. Ok? E a força de atrito a gente pode estudar de duas maneiras. Quando o corpo está em repouso, tá? Em contato com uma certa superfície, então nós podemos determinar a força de atrito estático. Então vamos lá, esclarecer isso aqui. Eu tenho um corpo que está apoiado em uma superfície e ele está sendo submetido a uma certa força. Olha só, tem uma força F tentando empurrar esse corpo, mas ele está em repouso. Por que ele continua em repouso se existe uma força tentando movimentá-lo? Porque existe uma outra força que está impedindo, que nós chamamos de força de atrito estático. Nesse caso, quando o corpo está em repouso, mesmo sendo aplicada uma força tentando movimentá-lo, nós dizemos que a força de atrito é exatamente igual à força que está sendo aplicada no corpo. Isso tem lógica, né? Para que o corpo mantenha-se em repouso, ele precisa ter a força resultante aplicada nele igual a zero. Logo, em módulo, a força de atrito é igual à força que é aplicada nele. Ok? Muito bom. Olha só, isso implica que quanto mais eu aumentar essa força, mais eu aumento o quê? A força de atrito. No entanto, essa força de atrito ela tem um limite. E esse limite é dado pela seguinte expressão. Força de atrito máxima é dado pelo coeficiente de atrito estático vezes a força normal. Perceba então que a força de atrito ela não depende da área de contato do bloco com a superfície. Depende o quê? Apenas da força normal e da característica do material em que ela está em apoio, tá? Nós chamamos de coeficiente de atrito. E para concluir, nesse caso de força de atrito estático, dizemos que a força de atrito estático
maior ou igual a zero e menor força de atrito estático máximo. E também podemos dizer que essa força de atrito estático é igual à força que está sendo aplicada no corpo, certo? Muito bom. Então perceba que a força de atrito estático ela está compreendida entre zero e a força de atrito máximo. E ela vai o quê? Admitir a força que está sendo aplicada no corpo, desde que esse corpo esteja em equilíbrio. Muito bom. Mas se ele não estiver em equilíbrio estático, estiver em movimento. Se estiver em movimento, mesmo estando numa superfície, nós dizemos que esse corpo está submetido a uma força de atrito agora cinética, tá? Que também é conhecido como força de atrito dinâmica. Então vamos lá entender o que está acontecendo. Tem aqui um bloco, né? Esse bloco está submetido a uma força F, e existe a força de atrito entre o corpo e a superfície, né? Tem aqui também representada a força normal e a força peso. No entanto, esse corpo está se movimentando, olha só, tem aqui V de velocidade, ele está se movimentando. Então, apesar de haver ou ocorrer a força de atrito, nós temos a movimentação do corpo. E essa força de atrito, que nós chamamos então de força de atrito cinético ou dinâmico, é dado pela seguinte equação matemática. Força de atrito igual a coeficiente de atrito cinético vezes a força normal. Galera, então a gente pode comparar a força de atrito cinético e atrito estático. E a gente percebe que a força de atrito estático ela é maior do que a força de atrito cinético. Consequentemente, o coeficiente de atrito estático é maior do que o coeficiente de atrito cinético. Tá? Mas, na prática, para que a gente possa fazer o estudo da força de atrito, a gente considera que o coeficiente de atrito estático é igual ao coeficiente de atrito cinético, para facilitar os cálculos, tá bom? Então, a gente juntando o que ocorre de fato e o que a gente utiliza para fazer os cálculos, então nós teremos que o coeficiente de atrito estático é maior ou igual ao coeficiente de atrito cinético, tá bom? E aí, com isso, a gente conclui que a força de atrito estático máximo ela vai ser maior ou igual ao coeficiente ou a força, né, de atrito cinético. E só para ficar claro, né, para a gente ter um entendimento aqui, a ação e reação da força de atrito. Então eu tenho a força de atrito que está ocorrendo para uma certa direção e sentido, e a força de reação dessa força de atrito está na superfície de apoio. E também tem a mesma direção, só que sentido contrário. Então aqui no desenho fica bem claro. Tem a força de atrito para a esquerda no corpo. E a força de reação está na superfície. Aqui nós temos uma ilustração para fazer algumas observações sobre a força de atrito e um exemplo. Tá? Então vamos primeiro aqui na ilustração. Aqui a gente consegue perceber que a força de atrito ela é sempre contrária à tendência de deslizamento. Tá? Então aqui a pessoa vai caminhando. A tendência de deslizamento podemos imaginar que é para trás. Né? Em certo momento é para trás. A força de atrito é para frente, para que essa pessoa não escorregue. Ok? Então, fique aí claro para vocês. A força de atrito e a tendência de deslizamento têm a mesma direção e sentidos contrários. Daí alguém pode estar pensando, e se a pessoa tender a escorregar para frente? A força de atrito agora passa a ser para onde? Para trás. E nesse segundo exemplo, na segunda ilustração, como eu tinha dito para vocês anteriormente, a força de atrito ela não depende da área de contato do corpo com a superfície. Mas depende do quê? Depende de como é essa superfície e depende também da força normal. Tá? Então, o mesmo corpo em posições diferentes terá a mesma força de atrito. Ok? E agora para o exercício, um exemplo aqui, né? Lá da apostila de vocês. Olha só. Um bloco de massa igual a 10 kg é abandonado sobre um plano inclinado, admitindo-se que o coeficiente de atrito entre a superfície do corpo e a superfície do plano seja 0,4
e que a gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, é correto afirmar que... Então aqui, letra A, nós temos então aqui 4 alternativas para a gente analisar e verificar se está certo. Então vamos aqui. A intensidade da força de atrito aplicada ao corpo é de 25 newtons. Letra B, o corpo terá uma aceleração de 6,6 metros por segundo ao quadrado. Letra C, a intensidade força normal aplicada no corpo é 40 newtons. Letra D, a intensidade da força peso é 90 newtons. Então vamos ver aqui conforme o autor, nós temos o seguinte. Já enfatizei para vocês quais são as componentes, né? Então, a componente tangencial e a componente normal, tá? Anotem aí na post de vocês, componente tangencial, coloque um T no lugar desse X, e aqui a componente normal, coloque um N. Então, temos a situação, temos aqui a representação das forças, temos a força normal, a força componente normal, PY, a força de atrito contrária à força componente tangencial. Aqui eu não preciso nem fazer a força-peso, tá? Se quiserem colocar, pode colocar, porque o que me interessa para analisar a situação são essas forças aqui. E aí a gente sabe que a força resultante que vai fazer com que esse bloco se movimente é uma força para baixo, né? Nesse sentido, em direção da componente tangencial. Então, vou dizer o seguinte, que essa força resultante vai ser a subtração da componente tangencial e a força de atrito. Olha que tem lógica, gente. Presta atenção aí, ó. O que é a força resultante aqui nesse caso? Então, essa força para baixo menos essa força para cima. Então, vamos lá. Vamos lembrar, segundo a lei de Newton, força resultante é igual a massa vezes aceleração. Mas a força resultante eu tinha dito para vocês, que é a componente tangencial menos a força de atrito, que é igual a massa do corpo vezes a aceleração. Vamos calcular então. O que é essa componente tangencial? Força-peso vezes o seno do ângulo. Ó, componente tangencial, força-peso vezes o seno do ângulo. Então a massa vezes a gravidade, vezes seno de 60. Menos a força de atrito, que é dado pela força normal de contato, né? Vezes o coeficiente de atrito. Então aqui, eu tenho o coeficiente de atrito e agora vamos multiplicar pela força normal. Olha só, você está estranhando aqui. O que é essa força normal, gente? Força normal é exatamente a componente Y. A componente normal. Mas essa componente normal, como é que a gente determina? Vamos ver aqui em cima. Força-peso vezes o cosseno de θ. Então aqui, ó. É força-peso, massa vezes gravidade, vezes o cosseno de 60. Igual a quem? A massa vezes aceleração. Perceba que eu tenho massa comum em todos os termos. Então podemos simplificar essa massa. Simplifiquei a massa. E agora basta eu substituir. A aceleração é dada pela gravidade 10 vezes o seno de 60, raiz de 3 sobre 2, menos o coeficiente de atrito 0,4 vezes quem? A gravidade 10. Lembra que a massa eu simplifiquei anteriormente, tá? Vezes quem? Gravidade, o seno de 60, que é meio. E quando eu resolver tudo isso aqui, gente, nós teremos o quê? Aceleração 6,7. Então daqui eu concluo que a alternativa correta é a alternativa B, tá certo? E para variar, né, galerinha, nós temos aí sugestões de atividades para vocês. Então lá na página 10 a 13, da frente 3B, aula 6, temos uma série de questionamentos e de atividades aí para vocês treinarem, beleza? Um abração a todos, fiquem com Deus.